Tá me ouvindo? Sim. Ótimo, então tá bom. Nós estamos com 12 pessoas aqui que conseguiram entrar, e a gente, vamos começar, vou até passei aqui uma mensagem para eles pedindo desculpa aqui pelo ocorrido, né, e acho que as pessoas estão recebendo os e-mails, né, nós temos aí 56 pessoas confirmadas, e mais 272 que se alistaram, né, se inscreveram no evento, mas eles não confirmaram. Então, nós temos 12 pessoas aqui, vamos começar, e aí depois eu mando um e-mail para o restante da lista, né, do pessoal que se inscreveu, com o link do replay da apresentação. Por enquanto, não está aparecendo o seu rosto, tá? Só está aparecendo aqui o slide, tá bom? Então, eu vou fazer assim, eu vou cumprimentar aqui o pessoal, e aí, logo em seguida, eu passo para você se apresentar, e aí vou colocar seu rosto para estar transmitindo, tá bom? Tá bom. Boa noite, pessoal. Primeiramente, eu quero pedir desculpas pelo probleminha técnico que tivemos. Você sabe que internet é assim mesmo. A gente vai fazer as coisas e, de repente, pode ter algum problema. Isso ocorre, faz parte da natureza da internet. Mas quero agradecer demais de vocês estarem aqui com a gente. Quero me apresentar primeiramente. Deixa eu colocar aqui, deixa eu transmitir a minha câmera aqui para vocês poderem ver o meu rosto. Vamos ver se agora vai aparecer. Esse aqui é o rosto. Aí não. Bom, não tem problema. Eu vou falando aqui para você, depois que aparecer a transmissão do meu rosto, aí a gente vai, eu vou me apresentando melhor. Bom, primeiramente, boa noite para vocês. Meu nome é Ed Santos, eu sou especialista de negócios digitais, e hoje eu estou aqui com a Lea Michan, fui o organizador técnico desse evento, e eu estou aqui hoje com a psicóloga Lea Michan, que ela vai estar falando com a gente sobre como lidar com adolescentes. Eu mandei o convite para vocês, agradeço demais de vocês terem se inscrito, acreditarem aí nesse projeto que está começando. A gente quer, na verdade, ter algumas ideias aí de fazer, de repente, um programa aí semanal com a psicóloga Lea, falando sobre diversos temas, mas isso está começando a nascer. Então, a gente está aproveitando esse momento aqui para estar transmitindo aí uma série de conteúdos que eu acho que é importante que a psicóloga Lea tem para passar para vocês. Então, eu vou agora ligar a câmera, vai aparecer o rosto da Lea, se der tudo certo a internet não atrapalhar, vamos ver aqui. Oi, Lea, tudo bem com você? Olá, boa noite a todos. É um prazer estar participando, né, desse webinário e vou me apresentar para todos vocês. Então, como o Ed Santos falou, eu sou psicóloga, tenho formação em psicanálise, mas eu bebo de diversas fontes para atender o ser humano, porque o ser humano é um ser complexo e cada pessoa é única e é singular e, portanto, para o meu conhecimento, pela minha experiência, nós precisamos beber, né, para ser um psicólogo, das fontes da filosofia, antropologia, sociologia, enfim, né, do máximo possível para atender os anseios e as necessidades humanas. Ótimo, legal, Lea. E hoje a gente vai estar falando aqui sobre adolescentes, né? Tem até uma apresentação bem legal que a Lea tem aqui. E antes de passar a apresentação e a Lea fazer o conteúdo, eu queria perguntar para vocês de onde vocês são, de onde vocês estão falando, qual a expectativa de vocês. Vocês podem estar falando aqui no chatzinho, eu vou estar lendo o chat e vou estar passando para a psicóloga Lea, tá? É assim que a gente vai tocar esse evento, tá? Então, que vocês tiverem de dúvida durante a apresentação da Lea, vocês podem ir passando aqui, e aí eu vou passando aqui para a Lea, vou interromper ela na medida do possível, né? Senão a gente deixa para o final, a gente deixa para tirar dúvidas aí que vocês tenham, tá bom? Então, vamos lá, de onde você... Opa, o pessoal já está respondendo aqui. São Paulo, vamos lá, Recife, opa, terra boa, chovendo aí em Recife, não? Bahia, São Paulo, legal. Opa, Rio Grande do Sul, bacana, chovendo, faz parte. Bacana, o que mais? Opa, essa terra é boa, Santa Catarina, muito legal, bacana de vocês estarem aqui.
Gente, legal. Eu sou de São Paulo, a Leia também é de São Paulo, né? Aqui hoje choveu um pouco, mas o tempo está um pouco nublado, mas legal, tá bem bacana. E a gente vai passar aqui, vou colocar aqui a apresentação da Leia, e ela vai começar fazendo a apresentação. Leia, eu vou colocar a apresentação aqui no meu computador, e aí conforme você pedir para mudar, eu vou mudando aqui na tela do computador, tá bom? Tá ok. Tá, vamos. Jóia, então vou Só colocar... falar que as perguntas são muito bem-vindas, tá? E eu não me importo se quiserem interromper para fazer as perguntas, eu estou aqui para isso, tá bom? Para atender as necessidades mesmo. Ótimo, excelente. Vou passar aqui a apresentação, tá, Léo? Então, legal. Agora já estamos aqui. Então, Léo, o palco é seu, fique à vontade. Eu vou colocar aqui no mudo, conforme você pedindo para mudar, eu vou alterando aqui, tá bom? Pessoal, vamos começar a falar sobre a adolescência. O que é a adolescência? A princípio, a adolescência é uma passagem transgeracional. O que acontece? O adolescente, ele explicita a passagem de uma geração para outra. Ele comunica a gente o que mudou da geração passada para a atual. Por isso a gente precisa levar muito a sério o adolescente, tá? Ele desvela a problemática da geração anterior e ele anuncia e denuncia os elementos das gerações anteriores, né, e das novas. Por isso que ele é meio revoltado, o adolescente, porque ele tem mesmo essa função inconsciente de se rebelar, tá? De marcar uma diferença da geração passada para a geração atual. Podemos mudar de slide. Muito bom. O que significa a palavra adolescer? A palavra adolescer vem de adoecer. O adolescente está doente, adoecido do crescimento. O crescimento é tão violento no adolescente que ele adoece desse crescimento, ele fica realmente doente. E ele não está, ele é como se estivesse realmente numa ponte, que ele já não está na infância, ele está se encaminhando para uma fase adulta, ele está bem na transição desses dois momentos, e nele surgem alguns elementos infantis, outros já, né, anunciando que adulto ele vai ser. Então, ele tem momentos que ele age como adulto, ele pede respeito que um adulto merece, precisa, ele se comporta que nem uma criança. Então, ele está, assim, muito oscilante entre a adolescência, né, caminhando nessa ponte. Então, ele está bem não estabilizado, instável, né? Que nem nessa ponte. Vai para cá, vai para lá, inseguro, com medo, né? Com saudade do que passou, com vontade de chegar lá. Então, isso que é adolecer, é estar doente do crescimento, de tão violento que é essa fase do ser humano. Podemos mudar de slide. Muito bom. Todos nós que temos adolescentes, a gente tem que pensar que fase da vida nosso filho adolescente, ou sobrinho, ou a pessoa, pode ser, né, nosso aluno, enfim, o adolescente que a gente vai lidar, está atravessando. Que mudanças são essas? Para começar, físicas. O físico está mudando, de repente a voz muda, né? Os meninos começam a nascer pelo, espinhas, enfim, as meninas querem, ficam mais vaidosas, anatomicamente eles estão mudando, de repente, né? O corpo fala sozinho, de repente, sem o meu controle, o adolescente ficou menstruado, né? E começou a sair o sêmen dos meninos, eles não têm nenhum controle sobre o corpo. Socialmente, ele não brinca mais que nem uma criança, ele já quer se comportar diferente. Culturalmente, ele se interessa por outras coisas. As mudanças psicológicas são intensas. Tá? Nosso filho não sabe o que pensar, o que vai ser, como vai ser, ele chora muito, ele se angustia muito, ele se rebela. Há mudanças existenciais. Até hoje eu existia como uma criança. E agora? Eu existo como o quê? É uma crise existencial e emocional também. Então, quando a gente lida com adolescente, a gente tem que ter em mente que nós estamos lidando com a fase mais
difícil, conturbada do ser humano, tá bom? E sempre na nossa vida, que nós estamos em mudança de trabalho, de casamento, de vida afetiva, de ideia, de filosofia, a gente vive uma fase adolescente, tá? Essa fase da adolescente volta em cada situação de mudança, cada vez que a gente vai atravessar a ponte, né, no mundo existencial. Podemos mudar de slide. Léa, tem até aqui uma pergunta aqui, a Fernanda. Pois não. Fernanda de São Paulo, ela colocou uma pergunta aqui, eu achei legal, que acho que dá para responder alguma coisa. Ela disse o seguinte: olha, tem uma filha de 16 anos que não me ouve. O que fazer para ele obedecer? Fernanda, vamos lá. Eu não sei trabalhar sem fazer análise e sem fazer uma terapia nas perguntas que você me traz. Então, já aproveita esse momento. Você diz que sua filha não te ouve. Eu vou te perguntar uma coisa para reflexão. Você ouve a sua filha? Você escuta o que ela diz? Porque o teu jeito, a maneira que você se comporta com ela, é um espelho, tá? Que ela vai se comportar com você. O adolescente comunica o jeito que a mãe, o pai se comportam com ele, se comportando da mesma maneira. Então, isso é uma pergunta, né? Para ficar aí. Número 1. Número 2. Isso você reflete, pensa, né, no trabalho, então já estamos trabalhando aí na tua relação com tua filha de 16 anos. Fernanda, outra pergunta. Como é que você fala com a sua filha, né? Porque dependendo da maneira que você fala, a gente tem que saber falar para o nosso filho nos escutar. Lembra que tuas palavras, as nossas palavras para os nossos filhos, são munição. Então, se a gente começa blá, 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 passar sermão e fazer discurso e falar coisas, né, do protocolo, sem pensar, sem sair do coração, ele não escuta. As palavras têm que sair do seu coração, têm que ser bem pensadas, tem que ter afeto, acolhimento, sabe? Mostrar que você a ama e que não é só que você está lá no lugar da boa mãe, entende? Que está lá seguindo um papel, um protocolo. Então, isso também é importante, vai ajudar a tua filha a te escutar, tá? Legal, Léa. Ela agradeceu e ela disse assim que você falou tudo. Ela disse que está precisando ouvir mais. Ok. Podemos continuar, mudar de slide? Tem mais pergunta? Pode. Vou colocar aqui para mudar o slide. Os conteúdos de sua consciência são hipererotizados e afetados pelos mistérios da vida e da morte. A erotização, né, começa porque as pulsões sexuais estão a toda, os hormônios estão a toda. Tudo que é inicial na nossa vida vem com muita força. Pensa só, a primeira vez que você sai com um rapaz, quando você está apaixonada, quando você está com um projeto, você está super empolgada. Na adolescência acontece a mesma coisa. É o início do mundo da vida sexual, né? O Freud dizia que entra na fase genital. Então, ele está super erotizado. E a gente não deve cortar, castrar, proibir, vir com muito moralismo para os nossos filhos, né? Então, teve lá uma mãe que me conta que o menino ficava vendo TV na sala, né? E ficava lá brincando com o pênis dele na frente de todo mundo. O que eu faço? Eu briguei, eu reclamei. Eu falei, não. O que você faz numa situação dessas? Orienta o seu filho e explica, olha, tudo bem, você está nessa fase, está começando os hormônios, né? O corpo está mudando e é natural que você está muito ligado na tua parte, né? No teu lado sexual. No entanto, tem lugar para tudo. E isso é uma coisa da sua privacidade. É algo que você faz no teu quarto, no banheiro, não na presença, né? A masturbação, ou ficar brincando com os órgãos genitais, é algo para ser feito assim, em quatro paredes, só entre você e você mesmo. Então é legal porque não fica aquela culpa, aquela angústia, ele é compreendido e orientado. Certo? Também os mistérios da vida e da morte. Os nossos adolescentes são muito afetados por isso. Por quê? A vida, porque ele está entrando em uma outra vida, numa outra dimensão, né? Uma vida, o que vai ser?
tudo vai se começar. Vou escolher minha carreira, vou começar a namorar, vou escolher uma filosofia de vida, entre outras coisas. Então, ele é muito atormentado pelos mistérios da vida e da morte, porque sim, há uma morte. A criança, né, o lado infantil está morrendo, né? O modo como ele se relacionava com a vida, com o mundo, e o outro está morrendo, está mudando de direção. Então, nossos jovens são bem afetados pela erotização, a vida e a morte. Próximo. Bom, a tarefa crescer, se tornar adulto, é tão grande que o adolescente enlouquece. Nós, quando temos uma situação que a gente não sabe lidar, né? O que a gente faz? A gente grita. Quando a gente é muito pressionado por alguma coisa, né? Tem data, tem casa, filho, marido, família, sogra, pai, mãe, chefe, a gente não aguenta. O adolescente também. É a tarefa dele crescer, que nem eu falei, tá adoecido do crescimento, é tão grande que eles ficam enlouquecidos. Entende? Eles não conseguem conter essa tarefa tão grande. A tarefa é maior que eles. E o que quer dizer enlouquecer? Enlouquecer é explodir, é transbordar. Então, eles gritam, eles choram, eles berram, eles batem a porta. Mas tudo isso é uma comunicação que eles estão comunicando inconscientemente, de uma maneira na ação e não com palavras, mesmo porque eles não saberiam falar isso que eu estou falando para vocês, com as ações, com os atos deles. Então, facilita a gente saber disso para ajudar nossos filhos e ter compaixão. E não falar, você está proibido de berrar, não grita, não bate porta, se comporta. Porque ele já está tão sufocado, tão transbordante, que se a gente falar isso, a gente só piora a situação, tá? Ele vai enlouquecer mais ainda. Podemos mudar de slide. Olha, tem uma pergunta aqui, ó. A Sim. Priscila Santa Catarina. Olha a pergunta dela tem tudo a ver com comunicação, olha. Sim. Meu filho adolescente não conversa comigo, prefere conversar com os amigos, não se abre comigo. Me dê conselhos. Seu filho adolescente está agindo como todo adolescente deve agir. É assim mesmo, viu, Priscila? Pelo seguinte, se você me dissesse, meu filho adolescente só se abre comigo, fala tudo para mim, e nem conversa e não tem amigos e não sai com amigos, eu ia dizer, se preocupe muito com esse seu filho, porque a adolescência é o momento, é a fase da vida que os nossos filhos substituem a família pelos amigos. E eu falando isso deve ser um pouco doído, né? Dá uma tristezinha, mas eu também tenho filhos adolescentes, então eu falo não só como psicóloga, mas também como mãe de adolescentes, tá? Então, ele faz isso. Agora, como é que você pode, né? Porque também você fica muito excluída. E isso deve doer muito. Poxa vida, o menino nasceu da tua barriga, né? Você amamentou, criou, e de repente ele te dá as costas e não conversa com você. Então, você vai ter que usar muita sabedoria para saber como seduzir o seu filho para ele querer falar com você, né? Seduzir no bom sentido, né? Não ficar exigindo, e cobrando e pressionando, porque isso só afasta o menino. Ou dizendo, eu te cuidei, eu te criei, você não me dá bola, você só quer saber dos teus amigos. Isso também não é legal. Então, o caminho é você tratar ele como um menino grande, como um garoto, né? Que você confia, e se abrir com ele. Coisas, besteira, eu tô preocupada com uma coisa, sabe? E ele vai escutar você. E ele vai ver que você não vê como mãe, não só pressiona, mas você também conta, ouvir um filme muito legal, alguma amenidade, alguma coisa que ele vai gostar, ou sobre uma banda de música, ou um seriado, né, que você sabe que ele curte, ou pergunta alguma coisa que ele sabe e você não. Em tecnologia deve ter muita coisa, e assim ele vai começar a se aproximar de você, tá? Então, sem pressão, sem exigências, sem drama, tá bom? Acho que é um caminho para ele se aproximar. Vamos lá. Léa, o Jorge é de São Paulo, ele colocou até que uma condição aqui que eu achei bem legal. Ele fala o seguinte, sou executivo, sou acostumado a receber pressão
e também fazer pressão. Tenho 2 filhos, sendo um deles adolescente. E ele diz o seguinte: se eu der presentes, ajuda a melhorar a comunicação dele comigo? Você está querendo comprar, né, o afeto e o interesse do seu filho, né? E é legal que isso seja algo genuíno, que ele queira falar com você. Então, assim, se aniversário, tudo bem, Natal, tudo bem, por algum motivo, ou ele foi muito bem nas provas, e você quer presentear, comprar, né, através desses presentes. Então, eu acho que o caminho, vale a dica que eu dei para a Priscila lá atrás, né, você começar a conversar, mostrar interesse, ou contar alguma coisa sua, ou até, uma coisa muito legal, é contar sobre a tua adolescência. Quando você tinha a idade dele, como era. Isso também é alguma coisa mais interessante, genuíno e legítimo do que comprar com presentes a aproximação dele. Mesmo porque, se você der presente, sabe o que pode acontecer? Você não vai saber se ele quer você ou o presente, né? Então, acho que nem vai ser bom para você essa ideia. Nossa, olha só, Léa, eu estou fazendo a transmissão também aqui pelo Facebook, né? Sim. O Facebook agora bombou esse assunto, tá? Sim. Assim, muita gente, um monte de perguntas aqui, eu vou ter que selecionar algumas. Talvez a gente vai deixar isso aqui um pouco para o final, que senão a gente não vai conseguir passar toda a apresentação, tá bom? Então, eu vou pedir para quem está vendo pelo Facebook, tenha um pouquinho de paciência. Eu estou pegando todas as perguntas e a gente vai tentar responder todas elas, tá bom? Senão a gente não vai conseguir passar a apresentação. Vou passar o próximo slide, tá, Léa? Por favor. Muito bem. Adolescente precisa da oportunidade de resolver pendências da infância. Como ele precisa atravessar a ponte, né, entre a infância até o adulto, então essa é uma fase de muitos anos e difícil, tem coisas que deixaram ele lá na infância, que deixaram o seu filho muito angustiado, tá? Que as coisas não foram bem integradas, que teve mal entendido. Então, isso tudo, se ele quiser conversar, facilita para o atravessamento da passagem, da ponte, né, que liga a infância para a fase adulta. Então, é muito legal, tá aberto, não quando o nosso filho às vezes vem contar, mãe, eu fiquei chateado, um dia você me bateu, ou não me ouviu, ou, sei lá, não se importou comigo, fala, já faz tanto tempo, a gente, né, não tem paciência. Saiba que é muito importante agora quitar coisas que não foram bem resolvidas lá atrás. Então, se ele quiser conversar com você, então fala lá, quero ouvir, me conte, pode ser que eu errei, eu sou também humana, né? Se lembra disso, é uma oportunidade de, então, resolver coisas que ficaram pendentes da infância, tá? Próximo. Muito bem. A criança brinca, né? Brinca, pega, esconde, esconde, ela quer brincar. E o adolescente ensaia. Ele vai para esporte, experimenta a capacidade, né, dele superar as dificuldades, ele quer experimentar superar os próprios limites, né? E ele faz esses jogos do adolescente, né, que ele vai ensaiando, em esporte, em baladas, em jogos, né? E funciona também como uma possibilidade do jovem encontrar coragem de enfrentar e superar as diferentes situações. Então, deixa ele ensaiando, ele precisa disso. E outra coisa, o adolescente vive, ele está imaturo, óbvio, até nós adultos somos, mas ele não tem noção da potência, do potencial e dos recursos dele. Então, às vezes ele se sente onipotente, né, arrogante até, e às vezes ele fica impotente. Difícil ele ficar no caminho do meio, entrar em contato com a real precariedade para trabalhar. Só um adulto maduro e bem desenvolvido, evoluído, consegue. Então, não vamos esperar isso dos nossos filhos adolescentes. E deixa ele treinar, deixa ele ensaiar. Esse é o momento. Ele precisa ver os diferentes eus, né, para escolher ou descobrir quem ele vai ser quando crescer. Próximo. Adolescente tem crises necessárias. Gente, a crise no adolescente é tão importante como a saúde.
Então, ele precisa passar pelas crises, tá? A crise no adolescente não é psicopatológica e não é doença. É necessidade. Por meio das crises, o adolescente vai experimentar diferentes modos de ser, né, de se encontrar, né, na vida. Então, ele vai passando pelas crises, né? Ele não precisa, ele precisa se sustentar. Nós precisamos ajudar esse adolescente a atravessar a crise. Se ele não tem crise, algo se perdeu. Se não tem crise na adolescência, ele vai ter um adulto cheio de crises, tá bom? Ou não vai crescer. Então, as crises no adolescente são super necessárias. E nós precisamos acolher e ajudar ele a atravessar, porque o adolescente, quando passa uma crise, ele fala, pronto, se eu não resolver isso já, nunca mais na vida eu vou resolver. Então, ele entra numa agonia. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos falar, tudo tem seu tempo, tudo tem o seu tempo e tudo vai acontecer na sua hora. Ele quer para ontem. Eu quero pegar uma boneca matrusca aqui para explicar para vocês como ajudar o nosso filho e para nós mesmos atravessar bem a crise na adolescência. Um minuto. Aqui está. Não sei se vocês estão me vendo ou não. Oi, não sei se vocês estão me vendo ou não, mas tem uma boneca russa que chama Matrioshka, tá? Então, ela é uma fala da filosofia russa. É uma que entra dentro da outra. O que o adolescente, nós adultos, queremos fazer? Nós queremos resolver tudo quando nós somos pequenos ainda, né? Nós queremos que caiba todos os problemas em um minuto e resolver eles todos, e não cabe. Então, a gente precisa ajudar nossos filhos a atravessar essas crises, pensar, vamos lá, o que nós vamos fazer primeiro? Então, o filho vem, mãe, eu tenho que fazer um trabalho para a escola de 10 páginas, eu não sei fazer, ele fica enlouquecido. Então, nós vamos lá, vamos pensar como que dá para fazer. A professora deu ali o passo a passo de fazer esse trabalho? Então vamos lá. A introdução, depois o desenvolvimento e depois a conclusão. Ou, mãe, eu não sei, a menina, eu tô afim de uma menina, ela não me dá bola, eu tô muito chateado, acho que ela não gosta de mim, acho que eu sou horrível, acho que... Calma! Vai devagar, e ela não é a única menina no mundo. Então, a gente precisa ajudar nosso filho a atravessar as crises da adolescência, tá bom? E levá-las a sério, porque elas são necessárias. Próximo slide. Ô, Léa. Oi? Tem alguma pergunta? Deixa eu ver aqui o nome da pessoa, não anotei. Ela diz o seguinte, olha, é sobre crise. Meu filho vive em crise. Sempre está em crise. Sim. Desde crises, eu acho que pela forma com que ela colocou aqui, enfim, vou usar as palavras delas, tá? Tenho um problema com o meu esposo e isso se reflete no meu filho. Como fazer ele não sentir esta barra pesada? Muito bem. Em primeiro lugar, você está coberta de razão. Nós precisamos poupar os nossos filhos, tá? Das crises que temos com o cônjuge. Então, é o seguinte, primeiro, na presença do nosso filho, tentar não brigar, não explodir e nem ficar falando mal do pai ou o pai falar mal da mãe para o menino. Ele já está num momento muito difícil e é uma carga a mais que esse menino teria que carregar. E ele ainda se sente em dívida. Então, se a gente falar mal do pai, ou fala ajuda, ou faz alguma coisa para ajudar, né, para o teu pai entender alguma coisa assim, nem você, que já é uma adulta, consegue, quanto mais o nosso filho. Então, por isso que eu penso que as crises dele aumentaram mais ainda, porque ele está sobrecarregado com a relação difícil que você está vivendo na crise do teu casamento. Então, chega para o teu filho e diz o seguinte, escuta, eu e o papai não estamos bem, você já percebeu, mas você não tem nada a ver com isso. Você não precisa se preocupar em resolver, em ajudar, isso não é tarefa sua, essa missão não é tua, esquece dessa situação, vive a tua vida, tá? E se eu falei, se eu me queixei, se, enfim, eu fiz mal,
eu estava transbordando e eu precisava abrir meu coração, e, enfim, mas você não tem nada com isso, e a minha briga com teu pai também não tem nada a ver com você. Fica em paz quanto a isso. Eu acho que você vai ajudar muito teu filho desse jeito. Legal, ela agradeceu aqui, mandou vários beijinhos aqui. Tá Vou ótimo. passar o próximo slide, tá? Vamos lá, vamos lá. Muito bem. Por que temos tanta dificuldade em lidar com o adolescente? Em primeiro lugar, porque a gente exige do nosso filho que ele tenha a nossa maturidade. A gente faz muito isso. A gente esquece que a gente também já foi adolescente, também já foi meio infantil, mesmo na adolescência tem momentos infantis, que a gente já foi irresponsável e a gente exige dele algo que ele não tem para dar. Então, para lidar com o adolescente, em primeiro lugar, vamos resgatar a nossa adolescência. Segundo lugar, saber como falar com o nosso filho, tá? Lembre, palavras são munições. Então, se a gente começar a falar, daqui a pouco a nossa palavra perde o valor. A qualidade é mais importante que a quantidade na hora de lidar com o nosso filho adolescente, certo? Outra coisa, a mãe aí nesse slide tem o dedo em riste. Olha aí, o dedo em riste para qualquer pessoa sabe, é como se eu quisesse colocar a minha potência dentro do meu filho. A gente faz muito isso. A gente esquece que nossos filhos são filhos, não são a continuação de nós. Eles não vieram para o mundo para trazer troféu para nós com as notas, com o comportamento, com o jeito deles ser. Não, a gente quer que nossos filhos, né, tenham vida própria, são outras pessoas, têm outras ideias. Então, a gente vai esquecendo da nossa adolescência, a gente esquece que meu filho tem que escolher o que ele quer para a vida dele, eu estou aqui para acolher, para orientar, né? E não para colocar a minha autoridade, a força dentro dele, né? Isso é uma coisa, uma violência quando a gente quer fazer isso. Então, por isso que fica tão difícil para lidar com o nosso filho adolescente. É isso aí. Ciúmes dos nossos filhos. É natural. Por exemplo, da minha filha, porque uma filha que está desabrochando é sinal que a mãe está abrochando. É assim que funciona, né? Então, se a gente tem Sim. Só repete um pouquinho o começo que cortou. Tá. Ciúmes dos nossos filhos, tá? Ciúmes é um sentimento que todo ser humano tem. Tem sangue que corre nas veias, temos todas as características humanas, inclusive as hostis. Ciúmes, inveja, tudo isso existe e, pasmem, existe também com relação aos nossos filhos. Em geral, muitas vezes, a inveja e os ciúmes que temos dos nossos filhos adolescentes é inconsciente, mas é natural que isso exista. Então, fica bem ligada para entender por que eu estou com raiva dele, o que está acontecendo. Por que a gente tem, então, os ciúmes ou inveja dos nossos filhos? Uma menina, uma filha, isso que eu falei, está desabrochando, é sinal que a mãe está broxando. Então, isso acontece. Às vezes, nossos filhos têm mais oportunidades do que nós tivemos. Às vezes, nós podemos dar para os nossos filhos uma condição muito melhor do que nossos pais puderam dar para a gente. E isso pode gerar ciúmes, pode gerar inveja. Então, ficar bem ligada, o que está acontecendo? Por que eu estou com raiva? Por que eu estou, assim, meio hostil com a minha filha? Será que é isso? E às vezes a gente fala, na tua idade eu não tive. Então, isso... Vamos ver o que está acontecendo, entrar em contato com nossos sentimentos para esse tipo de sentimentos hostis, porque isso atrapalha muito na relação e depois gera muita culpa nos pais e afasta os filhos da gente, viu? Pode mudar. Muito bom.
todo adulto, todo ser humano tem vários eus que predominam em momentos diferentes. Tem o eu construtivo, destrutivo, invejoso, acolhedor, agradecido, enfim, todos, bondoso, raivoso. Nossos filhos também. E o adolescente mais, porque ele ainda está treinando quem é o você. Então, sabendo disso, a gente vai acolher, vai compreender, né, os vários eus. E não é falar para o nosso filho, ontem você falou isso, agora você fala o oposto? O que aconteceu com você? Não, acontece. O ontem já não é mais o mesmo que eu sou hoje. O menino que eu fui ontem, a menina que eu era ontem, morreu. Hoje eu sou outra. Então, vamos ver isso. A gente pode até apontar. Eu estou vendo que você mudou de ideia, mas não levar a sério ele. A poder acolher ao máximo os diferentes eus que habitam nos nossos filhos. E em nós também, né? Próximo. Léa. Oi. Inclusive, apareceu aqui uma pergunta nesse sentido aqui, esse veio do Facebook, tá? Sim. O nome dela é Malu, ela não falou aqui local, mas ela diz o seguinte, tem um filho que adora rock, né? Sim. E ela está preocupada com o estilo de roupa dele, porque ele está numa fase de procura de emprego, enfim, né? Procurando estágio, e ela acha que isso pode atrapalhar um pouco a questão profissional dele. Sim. Malu, é o seguinte, você pode falar para o teu filho, né, que você está preocupada. Eu acho que é genuíno e autêntico. Uma coisa é você chegar para o teu filho e falar, filho, eu estou preocupada, eu entendo que você curte rock, e os adolescentes amam rock, porque o rock tem as palavras que eles intuem e não sabem falar. Então, eles escutam a música e falam, então eles se identificam muito e amam e adoram. Né? Então, você pode acolher e não fazer pouco caso, não ridicularizá-lo pelas roupas que ele usa, mas dizer autenticamente, genuinamente sobre a tua preocupação e falar assim, beleza, você quer usar, você curte, eu estou de acordo, mas talvez para conseguir emprego, né, você vai ter que botar o uniforme, né, para facilitar a tua vida nisso. Muitas vezes a gente precisa pôr lá um uniforme para trabalhar, isso faz parte da vida adulta, né, filho? Bem-vindo ao mundo dos adultos. Não dá para a gente ser autêntico, espontâneo o tempo todo, principalmente quando se trata de trabalho, tá? Léa, tem uma outra pergunta aqui que surgiu, não sei se você quer responder agora ou deixar para mais tarde, sobre teste de vocação, teste vocacional, tá? Ótimo. Eu vou falar mais para frente sobre vocação. Então tá bom. Então tá? Eu vou deixar aqui mais para frente, tá? Tá ótimo, vamos lá. Bom, adolescente tem necessidade de ser levado a sério. Gente, escute o seu filho. Pode ser que para você, o que ele está falando, ou ela está falando, você já atravessou, é bobagem, não tem nem paciência de escutar. No entanto, isso é uma questão vital na vida do seu filho. Então, escute ele, leve a sério, resgate o teu momento de quando você era adolescente para conversar essa questão com ele, tá? Porque é muito comum, eu vejo pais que falam, que bobagem, não tem nada. Não é bobagem. Para o teu filho adolescente, é uma questão de vida ou morte. Quem tem criança, também aproveito para falar. Criança está brincando de trenzinho na sala, ela é uma maquinista, ela está amando, ela está levando passageiros de uma cidade para outra, né? Ela transporta, ela é a pessoa mais importante, e arrumou todas as cadeiras em fila, vai lá, mãe, que bagunça é essa? Tira já, arruma tudo, para já com essa brincadeira. Não, a brincadeira é séria, a conversa do adolescente é séria, e vamos dar para eles o que eles precisam. Isso nos aproxima dos nossos filhos e aproxima os filhos de nós também. Eles, senão, se a gente não levar a sério, eles não vão querer conversar com a gente, não. Próximo slide. Vocação, chegou. Então, vou responder sobre a vocação.
Vocação é aquilo que me invoca de dentro, o meu chamado, que me chama de dentro para eu ser, para eu fazer, como eu vou colocar, deixar a marca, né, a minha impressão digital nesse mundo, nessa vida. Então, é uma coisa bem importante, né? Qual a estrada da vida que eu vou construir? Então, a gente precisa ajudar nossos filhos. É um momento muito difícil. Em geral, os pais querem... Vai ser médico, não. Vai ser advogado. Ah, não vem com essa profissão. É muito artista para minha cabeça. A profissão é do seu filho. A gente vive só uma vez. Eu não sei se tem ou não reencarnação. Isso escapa, né, dos meus conhecimentos psicológicos. No entanto, como João, como Maria, como quem for o nome do seu filho, é só esta vida. E ele nasce com recursos, com capacidades, com habilidades, com dons que ele quer fazer, ele precisa fazer valer isso neste mundo, nesta única vida. Então, não é você que vai trabalhar como médico, advogado, sei lá o que você, jornalista, o que você admira. É ele que precisa gostar. É assim que ele vai viver nesse mundo, nessa vida. E uma coisa muito importante, tá? Todos nós vamos morrer. Eu vou morrer, você vai morrer, todo mundo, não tem jeito. Até agora não ficou ninguém de semente. A gente precisa ter claro que temos muito medo da morte, porque a gente tem medo de morrer antes de ter acontecido quanto pessoa nessa vida, enquanto estamos nesse planeta. Então, para a gente parar de ter também medo de morrer, a gente precisa exercitar a nossa vocação. Sabe, eu aconteci quanto pessoa, então agora eu posso morrer em paz. Então a vocação é algo muito importante e é importante que venha de dentro, é um chamado de dentro. É isso. Quer me fazer a pergunta? Ó, a pergunta é assim, Léa. Tá me ouvindo? Tô. Diz assim, ó. Deixa eu ver aqui quem foi que perguntou isso aqui. Cadê? Eu anotei. Deixa eu ver. Olga. Tá aqui. Olga pergunta: minha filha tem medo do que fazer no futuro. Ela me pergunta: mãe, o que eu vou fazer se eu não sei para que eu vim fazer nesse mundo? Que bonitinha, sim. Aí ela pergunta: teste de vocação ajuda? E temos um problema, né? Muitos psicólogos vão dizer que sim. Eu penso que uma terapia, uma análise pessoal vai ajudar mais do que esses testes. Um teste não pode definir um ser humano. Cada ser humano é único e é singular. Né? Não é possível que um teste universal vai dar conta de saber descobrir o que cada um, né, no seu íntimo, na sua singularidade é. Então, o caminho é entrar para dentro, se escutar, pensar o que ela gosta, o que dá prazer para ela, como ela se sente útil nesse mundo, né? Com 17 anos, 18 anos, que é a idade que nossos filhos prestam vestibular e entram na faculdade, é muito cedo para descobrir o que quer da vida, né? Talvez uma terapia com uma pessoa bem sensível e acolhedora, que vai ajudar a sua filha a entrar, né? Pode ajudar mais do que esses testes vocacionais. Legal. Vou passar o slide, tá? Vamos lá. Muito bom. Drogas. Infelizmente, hoje em dia... Oi? Bom, posso falando das drogas? Pode, só um pouquinho aqui que eu me atrapalhei, mas já vou colocar aqui de volta. Tá, ok. Então, eu vou começar a falar das drogas, tá? Droga é uma droga. A droga é um caminho para o nosso filho adolescente fugir, né, da vida. Parece que quem precisa de drogas, ou álcool, ou, enfim, tudo essas
essas coisas, esses elementos, essas substâncias que nos tiram da vida, é porque tem muita dificuldade, muita angústia no viver. É um sinal que ele não está bem, que ele precisa ser ajudado. E o caminho não é proibir simplesmente. O caminho é tentar transformar o ambiente do nosso filho num ambiente mais acolhedor, que ele goste de viver, tá bom? Então é por aí que a gente vai ajudar nosso filho. Agora tem um porém. Se ele está com amigos que usam droga, maconha, álcool, eles vão influenciar muito o nosso filho para usar. Porque se o grupo do nosso filho adolescente gosta de azul, ele vai gostar de azul. Porque é assim que funciona na adolescência, né? A influência do grupo é muito forte. Então, se ele está com pessoas que estão usando drogas ou álcool, ou que cometem assaltos e roubos e furtos e tal, o caminho é realmente mudar de escola, se for possível até mudar de bairro, tá? Para ele não ser tão influenciado assim, senão fica mais difícil da gente depois resgatar nosso filho dessa situação. Precisa ser uma atitude bem radical e tentar transformar a vida dele num lugar bom, né? Para ele não precisar fugir. Próximo. Violência. As violências internas, né, do adoecimento, do adolescer, são tão grandes que saem para fora, que transbordam. Então, o nosso adolescente pode violentar contra a vida, né, se mutilar, né, que nem as meninas que se cortam, né, porque adentro o coração está tão cortado que elas precisam retratar isso fora. Né? O ser humano sofre olhando a face do outro. Então, a gente precisa comunicar de algum jeito o meu sofrimento. Eles não sabem pôr em palavras, então eles fazem batendo porta, brigando, discutindo com os pais e, às vezes, até se automutilando, tá bom? Então, a violência vem por isso, e nesses casos, né, tem casos, como, por exemplo, os meninos jogando videogame, ótimo, precisa extravasar. As meninas que brigam, né, então já não é tão saudável, tem que ver o que está acontecendo, há um grande sofrimento quando começa a brigar com as amigas demais, quer dizer, ela se sente muito violentada com a adolescência e pode ser também na relação com os pais em casa. E essa que se mutila, por exemplo, que corta os pulsos, né, que se marca, tem muito disso, ela comunica como está difícil para crescer, como ela se culpa, como ela se condena, como ela idealiza o si mesmo, não consegue ser aquilo que ela idealizou. Idealizar é ter a ideia de algo crescer, que nem aquela ideia que a gente teve, nunca é como a realidade. Então, ela se pune por não atingir. Então, precisa, sim, de um trabalho psicológico, terapêutico, tá? Tirando os meninos que jogam videogame, que isso é da idade. Próximo. Ser mãe, ser pai, não é exercer as funções maternas e paternas, é estar em disponibilidade para o seu filho como presença real. Muitas vezes a gente quer ser mãe, então a gente não é mãe autêntica e legítima, a gente lê livros e fala o que acha que devia falar, mas não aquilo que a gente sente que precisa falar. Nossos filhos precisam de autenticidade, uma pessoa legítima, verdadeira, e não uma pessoa, né, que fala qualquer coisa, né, da boca para fora, que não sente. Outra coisa, o que quer dizer presença real? Você pode falar qualquer coisa para o teu filho, ele pode até te escutar, mas o que você é, o teu modelo, o teu modo de agir na vida e no mundo, vai arrastar o teu filho para esse caminho. Então, seja bem autêntico e verdadeiro como mãe e como pai. E não blá, 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 assim, né? Eu escutei a palestra da Roseli Saião ou da Leia Michan, ou li no livro e estou fazendo isso. Você precisa confiar em si mesmo. Se você ama teu filho, confia no teu amor, confia na tua intuição, esteja verdadeiramente com ele, interessado, preocupado, se divertindo, acolhendo, isso aproxima teu filho e é disso que ele precisa, de um pai e de uma mãe autênticos, tá bom? Próximo.
Bom, isso tem a ver com o que eu falei. Se você quer ser autoritário, né, e o dedo em riste, brigar com ele, passar sermão, né, ficar falar todo, você não tem autoridade nenhuma, você perdeu a autoridade. A autoridade para o adolescente é aquele que encarna os ideais, né, ele encarnou, é de verdade, nem o Dalai Lama, né, o Mandela. Então, pessoas que falam entre o que elas falam, o que elas pensam, o que elas sentem e o que elas fazem está em harmonia, não está desarmônico. E o adolescente é hipersensível para isso, ele capta, ele vê, né? E ele põe o dedo na frente e fala, você falou aquilo e faz diferente. Então ele está muito sensível para a autenticidade, porque ele também está procurando a própria autenticidade, tá bom? Próximo. A liberdade precisa ser conquistada. Existem muitos pais que deixam tudo, podem tudo, presenteiam com tudo, e aí o filho não é meritocracia, né? Nós precisamos lidar com nossos filhos na base da meritocracia, que nem o pai ali atrás me perguntou sobre o presente. Sim, pode dar um presente para o seu filho, contanto que tenha uma razão, um motivo, não à toa, não comprado, né? Então, seu filho quer sair, aonde ele vai, ele demonstrou que ele é confiável, né? Então, ele precisa conquistar a liberdade dele, senão ele se sente até negligenciado. Ele precisa se sentir cuidado, entende? Ele precisa sentir que você se preocupa com ele. E ele está conquistando a liberdade porque ele demonstrou que ele merece a sua confiança. Próximo. É isso que eu acabei de dizer. Ele tem aversão a tudo que não é autêntico. Então, agora que você é mãe e pai de adolescente, você está numa boa oportunidade para exercitar a própria autenticidade, tá bom? E não falar uma coisa, pensar outra, agir diferente, mas tentar encarnar aquilo que você fala e falar o que de verdade você pensa. E pensar e falar o que de verdade você sente, tá? Ele precisa disso. Por isso que eles detestam algumas professoras, né, que são muito fake, né, falsas, e eles captam isso na hora. Próximo. O adolescente se põe em risco porque ele precisa sentir. A vida pode ser muito entediante para o adolescente se ele não tem adrenalina, ele tem sede disso. Ele está numa fase da melhor performance física, no sentido de força, de energia, de ideias, de vontade de experienciar tudo. Então, o adolescente, ele pode se pôr em risco, sim. E a gente precisa cuidar, né? Cuidar de uma maneira acolhedora sempre, porque senão a gente nem sabe o que ele está fazendo. E precisa proporcionar para ele situações que ele possa viver. Então, vamos na praia, se você quer surfar, você quer andar de skate, bicicleta, né? Vamos ver que tipo de se pôr em risco é possível, né? E é bom que a gente saiba que ele realmente precisa se pôr em risco pela adrenalina, para ter uma vida de emoção, de emoções. Próximo. Então, ele substitui a família pelo grupo, pelos amigos. Agora não é mais o pai e a mãe. Quando uma criança é pequena, é Deus no céu e pai e mãe na terra. Quando o adolescente entra na adolescência, ele substitui o pai e a mãe pelo grupo de amigos. Então, ele precisa de uma tribo, ele precisa de ideais, ele precisa de um mundo utópico, né? Então, os adolescentes se agrupam, quem gosta de rock, quem gosta de forró, né, e outras ideologias e filosofias, e eles se agrupam, né, conforme eles vão se identificando com aqueles amigos. E é bom a gente saber aceitar isso. É bacana os pais que têm uma disponibilidade para receber esses amigos em casa, para ver quem são, né, e cuidar com o que a gente fala para o nosso filho na frente dos amigos, para ele não passar mico, mas deixar o espaço aberto, falar, oi gente, boa noite,
e sair de cena, né? Deixar eles à vontade, mas é bom também receber para a gente ver com quem nossos filhos estão andando, né? E ter essa abertura para os amigos dos nossos filhos. Próximo. Isso eu também já falei. Falatório, blá, 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 é munição que você joga fora. Pense bem antes de falar, poucas palavras, mais qualidade e menos quantidade. Próximo. Então, o adolescente atravessa muitos lutos. Ele atravessa o luto da infância, ele passa, né? Ele tem que se despedir, ele deixa do corpo que ele tinha, que não tem mais, das brincadeiras que ele gostava, que não gosta mais, do jeito que ele se relacionava com os pais, com os outros, com a vida, com o mundo, isso tudo fica lá para trás. Então, ele está numa fase triste, enlutado também. E é bom a gente saber disso para poder respeitar. Tinha uma vez uma situação de uma menina que ia mudar de escola e ela chorava muito, né, na despedida, e ela contou para a mãe que ela estava mudando de escola. E ela ficou muito chateada que a mãe dela não levou ela a sério, falou, ai, para de chorar, que coisa boba, né? No entanto, essa menina estava enlutada, porque ela ia deixar aquela escola, aqueles amigos, e a mãe fala isso, né, para de besteira, porque para a mãe não levar a sério, porque a mãe deve ser que tinha também uma culpa de estar mudando a filha de escola. Mas o caminho não era esse, o caminho é, ai filha, eu vejo como é importante esses amigos, e o fato de você estar triste ou chorando por causa disso, fala bem de você, porque você levou a sério, ou foi bom esses momentos que vocês estiveram juntos, né? E vamos tentar manter o contato com esses amigos que você teve nessa escola antiga, que agora você vai passar para a nova. É isso aí, próximo. Medos. Adolescente tem muito medo. Adolescente tem medo de atingir a independência, de não atingir a independência, de ser dependente, de não ser dependente, tem medo do próprio corpo, tem medo de quem ele vai ser quando ele crescer, se ele vai conseguir fazer valer a vocação, né, o ser humano que ele pode ser, o potencial dele, se ele tem, se ele não tem. Ele tem medo demais, medo da própria sombra. E é muito normal, comum, que o teu filho adolescente de repente fala, tô com medo de ladrão, eu tô com medo de ser assaltado, eu tenho medo disso, eu medo daquilo, né? E ao mesmo tempo, ele gosta de ver personagens híbridos, né, que nem Crepúsculo, né, que aqui se transforma em lobisomem, Frankenstein, né, essas coisas, porque ele se identifica muito, ele está mudando, ele está se sentindo meio um lobisomem ali, né, então ele também gosta disso e tem muito medo. É muito importante nossos filhos adolescentes poderem viver as facetas infantis deles. Porque se a gente podar, se a gente reprimir, se a gente impedir que eles vivam isso na adolescência, porque tem ainda facetas infantis no nosso filho adolescente, ele vai se tornar um adulto infantil, em oposição, né, que o pai ou a mãe proibiram ele de ser infantil numa fase que ele ainda precisava ser infantil. E agora eu vou dizer uma coisa super importante. Acontece muito adolescentes que são anoréxicos. Por que uma menina, por exemplo, na adolescência se torna anoréxica? Quando a gente vai investigar o que aconteceu com essa menina, em geral a mãe não respeitou o tempo dela, né? Não estava em sintonia com ela, por exemplo, para alimentar essa filha. Aquela mãe que pega aqui no queixo da criança e põe no ritmo dela comida para dentro da criança. E aí, quando ela vira adolescente, ela em oposição àquela mãe que não respeitou o ritmo dela, o tempo dela, né, o jeito dela ser, né, o modo dela se relacionar com o alimento, ela não come, em oposição a isso. Então, a gente precisa aceitar e respeitar nossos filhos. E saber que adolescente ainda tem facetas infantis e deixa ele no tempo dele crescer. E não ficar com nossos medos querendo impedir que ele faça as besteiras, as infantilidades e as criancices deles. Próximo.
Léa, rapidinho, só para avisar aqui o pessoal, eu estou anotando todas as perguntas que eles estão fazendo, eu estou deixando para o final, para a Sim, gente não ficar muito tempo aqui passando conteúdo, também não cansar o tá pessoal. ótimo. Tá bom, vamos acabar isso logo. Ou podemos passar para as perguntas. Temporalizar, isso é uma coisa que eu já falei, né? Temporalizar, ajudar nossos filhos a entender que tudo tem um tempo para acontecer. Eles querem tudo da noite para o dia. Eles ficam muito angustiados e entram em agonia porque eles não têm tempo para esperar o caminhar, o processo acontecer. Então, do mesmo jeito que uma banana tem um tempo dela amadurecer, as coisas para o adolescente também tem o tempo para acontecer. E quanto mais a gente ajudar nossos filhos nesse processo do caminhar, melhor. Ele não enlouquece e não entra em agonia, tá? Próximo. Necessidade de se isolar. O adolescente tem necessidade de ficar fora do alcance dos olhos que o observam, sozinho, para treinar como ele vai ser, quem ele vai ser, o que ele vai fazer. E a gente precisa dar esse espaço, é o quarto dele, né? O espaço que ele fica sozinho, pensando. Muitos adolescentes falam sozinhos, e é normal. Não é nenhum problema psiquiátrico, não, viu? Eles estão treinando, então no banho conversam e falam, chavecam meninas, sei lá, né? Imaginam situações e elas até falam. Então é muito importante deixar nossos filhos isolados, sozinhos, fora, longe do nosso olhar observador. Eles precisam estar fora do campo de visão do outro, ficando sozinho para treinar o si mesmo. Próximo. Aqui acho que terminou. Acabou, sim. Deixa eu parar aqui. Agora, deixa eu colocar aqui. Cadê? Tá, não. Pronto. Então, Léa, vou passar aqui para as perguntas, tá? Tem uma série de perguntas aqui, então eu vou passando. Primeiro, deixa eu falar para o pessoal, aqui tem muita gente que me perguntou pelo Facebook se vai ter replay desse webinário. Vai ter replay, basta vocês acessarem o link que eu mandei pelo e-mail, vocês vão receber, se vocês se inscreveram no webinário, pelo link que eu coloquei lá no Facebook, vocês vão receber um e-mail amanhã com o link do replay, então vocês vão conseguir assistir. Inclusive tem, olha só que interessante, tem vou chamar de garota, tá? A Paty, tem 17 anos, ela falou assim, quero que a minha mãe veja isto. Paty, fica tranquila, se inscreve lá, você vai receber, caso você não tenha se inscrito e pegou só pelo Facebook aqui, tem o canal da Léa Michan no YouTube, você procura lá, Léa Michan, Léa Michan, M-I-C-H, com 2 A, C-H-A-A-N, e esse vídeo vai estar lá disponível. Então, você passa o link para sua mãe para ela assistir, tá bom? Vamos lá. Tenho aqui, cadê as perguntas aqui? O Jorge, ele pediu aqui seu contato para marcar consulta. O Léa, eu tenho o endereço do seu blog que eu vou passar para ele, tá? Sim. Que é o leamichan.com.br. Lea, tudo junto, leamichan.com.br. Lá tem o seu endereço, né, Léa? O endereço do seu consultório, os telefones e também o seu e-mail, né? Posso falar o número do consultório, o telefone do consultório, para quem quiser? Por favor. Tá, o telefone do consultório é 11, São Paulo, 26 28 14 39. Legal, bacana. Então vamos lá, vamos para as perguntas aqui. Onde que está? Tá aqui. Bebida da adolescência. Me dê um conselho, por favor. Esse daqui é a Beatriz. Tá, Beatriz, é o seguinte, lembra que eu falei, diga-me com quem teu filho anda e eu te direi quem ele é. Sim, o grupo é um problema, porque às vezes nem sempre a gente pode mudar de escola, mudar de casa, e ele é influenciado a beber. Eu acho bacana você ter uma conversa bem acolhedora, nada de passar sermão, explicando os malefícios que o álcool pode fazer. Sim,
O álcool pode atrapalhar as sinapses. Neurologicamente, o seu filho pode, se beber muito, chegar num ponto que ele não pode produzir tudo aquilo que ele nasceu, a capacidade total que ele nasceu para produzir, de pensar, de estudar, de trabalhar, pode atrapalhar, sim, principalmente a idade adolescente, porque está se constituindo, né, a mente, o aparelho neurológico, o cérebro ainda está em constituição, ele não acabou de crescer ainda. Então, pode ser um gravíssimo, pode influenciar muito. Agora, como que você vai falar isso para ele? Saiba que o como fala mais alto do que o que você fala. Então, converse com ele de uma forma assim, amiga, de uma forma acolhedora. Conte tudo isso para ele e diga para ele que pode atrapalhar muito o desenvolvimento na vida dele adulta, tá? Tirando o que faz mal, que vomita, ele pode passar vexame, fazer coisas que não queria fazer. E pergunte para ele, filho, por que será que você precisa beber? Né? Você quer fugir do quê? Será que você é tímido? O que está acontecendo, né? Para descobrir o que faz ele beber, porque muitos jovens são tímidos, ainda não confiam, né? No taco deles, vamos dizer assim. Então, eles bebem para se soltar um pouquinho. Então, acho que isso pode ajudar, tá? Legal. Léa, tem um monte de pergunta aqui sobre melhorar a comunicação com os filhos adolescentes. Tanto a maioria de mulheres, como Sim. também de homens. Só vou avisar o pessoal aqui. Pessoal, vocês que mandaram as perguntas, eu tentei resumir, porque são várias perguntas a respeito de comunicação, tanto de homens quanto de mulheres. A Léa falou bastante sobre essa questão de comunicação, não sei se vocês entraram no meio ou já para o fim do webinário. Então, no início desse webinário, a Léa falou bastante. Então, vocês vão receber o e-mail lá com o link do replay, a Léa fala bastante sobre isso, mas também vocês vão ver esse vídeo lá no canal da Léa, depois vocês podem ver à vontade, tá? Vamos lá, tem uma pergunta aqui, Léa, eu vou chamar a pessoa de Ana, tá? Ela pediu para não falar o nome dela. Ela disse: fui mãe muito nova e acho que não tenho maturidade para educar minha filha. Percebo que ela está indo pelo mesmo caminho que eu. Estou muito preocupada. Tá. Pelo jeito, você não gostou do caminho que você teve na adolescência, né, Ana? Eu vou te chamar de Ana. Então, um caminho para você educar a tua filha é abrir teu coração com ela e dizer para ela que você fez coisas que hoje você se arrepende, que a única coisa boa que aconteceu na tua vida, na adolescência, ou pelo menos uma coisa boa, foi a presença dela, a vinda dela para este mundo, tá? E isso é uma coisa, foi maravilhosa, mas que você sofreu muito, que você foi muito inconsequente, e que você conta isso para ela aprender com a tua experiência, para não repetir, né? Que talvez você não teve uma mãe que pudesse conversar e orientar e abrir o coração assim como você está abrindo para sua filha. Então, que fala que se alguma coisa ajudou, né, na tua vida, isso, que a tua experiência pode ajudar a tua filha para não fazer as mesmas coisas que hoje você se arrepende. Mas diga com todas as letras que a existência dela, a vinda dela nesse mundo é uma coisa muito boa, tá? Isso ajuda ela a não fazer besteira, viu? Ótimo. Tem uma pergunta aqui, tem várias perguntas falando sobre mais ou menos o mesmo assunto. Filhos acessando demais a internet, ou jogando demais computador, enfim. Muito grudado no computador, né? E aí a maioria das pessoas pede, assim, alguma tática ou estratégia para fazê-los ficarem conectados. É lindo isso que eles falam, né? Eu recebi uma piadinha que antigamente a mãe puxava o filho pela orelha para dentro de casa, tirava ele do jogo do futebol, de empinar papagaio na rua, e puxava ele pela orelha para dentro de casa e punha ele sentado. Hoje é o oposto, a mãe puxa o filho pela orelha para sair de casa, né? O que acontece? A tecnologia está super, hiper, triper
evoluída. E, de repente, ficou mais gostoso brincar, né, pela internet ou esses jogos tecnológicos do que na rua, porque tem 1001, sei lá, essas coisas, não sei nem como fala, que tem filmes com, como fala que tem, enfim, está muito mais sedutor brincar na TV, nos aparelhos. No entanto, se perde muito, se perde a vida, se perde o contato com a realidade, da relação humana. Isso é uma pena, é uma lástima. Então, me ocorre que um caminho que pode ser, para ele não ficar sozinho, se relacionando só ele e o computador, então que ele traga um amigo para isso. Então, pelo menos tem mais alguém, ele fala com alguém, ele está com alguém. Outra coisa legal, tenta fazer programas que eles vão curtir. Praia, eles amam, então quem sabe passar um dia em Santos, no Parujá, uma praia próxima, né? Tentar ver programas sedutores fora da casa, isso também pode ajudar. Mas nós temos um problema agora dessa nova e última geração. Inclusive os pais ficam muito tempo todo no celular, né? Então eles também estão sendo um mau exemplo para os filhos. Alô? Oi. Tá, é isso. Só vou colocar mais 2 perguntas, a pessoa está mandando muita pergunta. Pessoal, vamos fazer o seguinte, vocês mandam um e-mail lá para a gente com as perguntas, eu passo para a Léa, ela responde direto para vocês. Está surgindo um monte de coisa aqui, principalmente no Facebook, que eu estou com a live aqui aberta. Então, assim, vou dizer para vocês, pessoal, legal demais vocês terem então essas dúvidas, mas assim, já tem 1h30 que estamos aqui, e eu sei que as pessoas, enfim, já estão bastante tempo aqui. Eu vou colocar só mais 2 perguntas, e as demais perguntas eu vou passar para a Léa, depois vocês, ela responde para vocês, porque basicamente são perguntas, Léa, sobre relacionamento, enfim, relacionamento entre homem e mulher, afetando os filhos e assim por diante, tá? Mas tem N casos. Eu vou colocar só mais 2 aqui, e a gente encerra o webinário, tá bom? Tá, primeiro, okay. Tem uma pergunta aqui de um pai perguntando: vou me mudar para fora do Brasil, vou levar minha família, tenho um filho adolescente que ama a escola e os amigos. O que eu faço? Então, essa é a parte boa da evolução do desenvolvimento tecnológico, né? Eu tenho um caso também de uma menina, minha paciente, que tem 15 anos, e a amiga dela, a melhor amiga, foi fazer um intercâmbio. Mas elas se falam todo dia, né? Por FaceTime, por Skype, enfim. Então, ele não precisa perder a amizade, o contato com esses amigos, né? Ele fala para o seu filho que ele vai expandir, ele vai ampliar, né, as amizades dele, ele vai continuar amigo do pessoal aqui do Brasil, claro, e a tecnologia ajuda e muito, e vai também ter amigos novos no país que eles estão indo. Então, acho que isso ajuda, tá? Legal. Só mais uma coisa, para esse pai, nada de culpa, viu? A gente já tem culpa demais. Esquece a culpa. Bacana. Última pergunta. Sim. Tá aqui. Eu achei, enfim, relacionado à paz, mas eu acho que é importante. Acho que isso aqui vai ajudar a tirar a dúvida de muita gente que perguntou aqui sobre pais separados, o que fazer com o filho. É o seguinte, é um pai que está dizendo o seguinte, ele pediu para não falar o nome dele, tudo bem. Tá, então, ok. Vou chamar ele de Orlando. Tá. Vamos chamar assim. O Orlando, né, perguntou assim, sou separado da minha ex-mulher, etc e tal, meu filho está com ela, então ela tem a tutela do filho, né? E percebo que ela está afastando ele de mim. Não, ficou mudo. Desculpa, você pode repetir? Tá me ouvindo? Agora pode falar. Tá, vamos lá. É o seguinte, o Orlando, né? Sim. Ele diz assim, sou separado, né? Meu filho vive com minha ex-mulher, né? Visito ele, ele fica comigo 2 vezes por semana, enfim, tem uma certa... E ele diz o seguinte, percebo que meu filho está se afastando de mim e acho que a culpa é dela. O que fazer para que a criança, para que o jovem, né, não seja prejudicado, enfim, pela separação? Tá, o filho fala, a mãe fala do... Repete só, eu perdi, desculpa, Ele diz
diz o seguinte, ele fala que o filho tá com a esposa, né? Tá com a Sim, ex-esposa, sim, e ele percebe, quando ele fica com ele, sim, que o filho está se afastando dele, entendi. né? Sim, E ele diz assim, ele percebe, ele acha, né? sim. Ele está até aqui falando aqui. Uhum, Ah, entendi agora. Ele tá, está colocando aqui a pergunta melhor, vou falar para você. sim, Nas conversas que ele tem com o filho, sim, ele percebe que o filho fala para ele que a mulher, a ex-mulher, sim, fala que ele é um monstro, que ele é o culpado da separação, e com tá. isso ele está se afastando dele, entendeu? Ah, você está com um grande problema, Orlando, vou te chamar de Orlando, porque isso que a mãe do teu filho está fazendo é péssimo. Ela não tem o direito, até tem uma lei, né, saiu aqui, proibido pais separados falarem mal do respectivo do cônjuge, ex-cônjuge para o filho, tá? Primeiro faz super mal para o menino. Ele não tem que estar no meio dessa história. Ela está fazendo mal para o teu filho. Ele fica, né, na incumbência de tomar partido, ele fica com raiva de você, ele se sente também na incumbência de ajudar a mãe, né? Então ela não está aceitando essa separação. Eu penso que você deve sentar com calma, escrever um e-mail, né, muito sem agressividade, sem violência, dizendo, olha, não é bom para o nosso filho, se você tem raiva, mágoas, ressentimentos comigo, vem acertar comigo, deixa esse menino de fora, não é bom para o desenvolvimento dele, ele não precisa pagar o pato, e ele não tem nenhuma missão de resolver as tuas questões. Se você não, né, de uma maneira muito tranquila, se você não aceitou, né, a nossa separação, é comigo que você tem que resolver. Deixa o nosso filho fora disso, porque ele sofre. E um dia, ela está fazendo mal para ela mesma, porque um dia o menino vai crescer e vai ver que o pai não era esse monstro, né, que a mãe pinta para o menino. Então, para ela parar com isso. E faz muito mal para a autoestima do filho se o pai é um monstro. Ser filho de um monstro faz mal para o menino. Então, ela precisa saber de tudo isso. Então, de alguma maneira, tenta escrever, elaborar um e-mail bonitinho, tá? Pede ajuda aí de alguém sensível e para ela se dar conta do mal que ela faz para esse menino, inclusive para a autoestima e o desenvolvimento dele, viu? Conversar como dois adultos, né? Eu acho que esse é o... Sim, porque assim, se eu sou filha de um monstro, ou filho de um monstro, eu sou o quê? Um monstrinho, É verdade, percebe? Não é bom, é verdade. Leia, legal, acho que tá? 1h36. Tivemos aqui a presença durante a sessão, de 42 pessoas. Foi muito bom. E a gente cumpriu aqui aquilo que a gente desejava, né? Eu quero agradecer demais a você aí o seu tempo de estar numa quarta-feira, numa terça-feira de feriado, você disponibilizando o seu tempo aí para falar com o pessoal. Ed, só quero falar uma coisa, foi um grande prazer. Eu gosto de comunicar, ajudar as pessoas, porque a maioria das pessoas ficam aqui nas quatro paredes do consultório, e assim é uma maneira de eu poder expandir, né? E se for útil para alguém, se foi útil, isso me realiza. Foi Ótimo. muito bom. O pessoal no Facebook está mandando vários beijinhos, tudo. Beijos, beijos para todos. Pessoal, vocês vão receber um e-mail. Se vocês se inscreveram no nosso webinar, vocês vão receber um e-mail amanhã com todos os contatos e também o link para ver o replay desse webinar. Se vocês não se inscreveram, vocês acessam o canal do YouTube da Lea Michan, Lea Michan, M-I-C-H-A-A-N, e esse vídeo vai estar disponível a partir de amanhã, tá? Então, hoje à noite a gente prepara ele, amanhã ele vai estar disponível no canal. Eu vi que a maioria das perguntas aqui a gente respondeu, alguma outra a gente, enfim, pode deixar para uma outra sessão, mas eu convido vocês a ficarem atentos aos nossos e-mails, que a gente vai fazer outras sessões. Essa é a primeira vez que a gente está fazendo isso, né? É a primeira sessão, a nossa primeira, na verdade, é a segunda. A primeira deu um problema técnico, não deu muito certo, mas hoje o começo também deu uma engasgada, enfim, mas agora deu certo, a gente conseguiu transmitir, e eu quero agradecer demais
a Leia, a vocês que estiveram aqui com a gente, e eu espero que a gente se veja em próximos webinários. Como eu falei para vocês, eles são um projeto embrionário, está nascendo, estou tentando convencer a Leia a fazer um programa semanal, depois vocês vão lá no canal dela, convencem ela, enfim, brincadeira, Leia. Com o maior prazer, vamos lá. Mas eu acho que é uma forma da gente trazer um conteúdo bacana, de fácil acesso, e que ajuda as pessoas na prática, não é isso, Leia? A tecnologia está aí para ser usada, e ela é muito útil, e hoje, em 2016, 17 quase, temos que usar e divulgar, né? Nem todos podem vir para uma palestra, hoje sair de casa, viajar, enfim. Para mim é um grande prazer. Legal. Bom, e os contatos da Leia tem tanto no canal, a Leia também já passou o telefone dela aqui. Léo, acho que é bom se você repetir novamente o telefone para as pessoas entrarem em contato com você. Acho que é bacana. Sim, é em São Paulo. O telefone do consultório é 26 28 14 39. Tá? Joia. Então, repetindo aí, Léa. 26 28 14 39. Ótimo, então tá bom. Tá? Léa, muito obrigado pela sua disponibilidade, obrigado a todos vocês que participaram, e a gente vai terminando por aqui, tá bom? Desejo para todos vocês. Beijos. Beijos a todos. Ótimo, aqui no Facebook o pessoal está mandando também. Legal. Obrigado, gente, a gente se vê numa próxima sessão. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.